Fala pessoal, esse aqui é mais um Naturalcast, o podcast do Naturalmente, onde a gente traz para você aqui sempre temas, assuntos importantes para o Enem. Temas esses que são relativos à biologia, à física, à química e de vez em quando também, né, alguma outra disciplina que venha somar aqui com o nosso trabalho. Então hoje a gente está aqui com o professor Alan Serra, que é o nosso professor de física aqui do Naturalmente. E a gente vai trazer para vocês uma conversa muito bacana, alguns assuntos muito interessantes entre a biologia e a física, não é isso, Alan? Exatamente. E hoje, para começar, João Paulo, nós vamos aqui contextualizar com a física, com a biologia, a parte da polinização das plantas, ok? Que é o que vai gerar para a gente aqui uma variabilidade genética muito grande com respeito a esse tipo de organismo. Isso. E aí, gente, nessa dica rápida, nesse momento da gente falar sobre isso, né? Porque é rápida, mas é profunda e envolve dois temas que são importantes. Quando a gente fala de polinização, né, como o Alan falou, existe a questão da variabilidade genética. Inclusive, quando a gente fala de genética, lá na primeira lei de Mendel, né, o Mendel ele fazia uma coisa engraçada. Os alunos até têm dúvida como é que ele fazia isso, né? Como é que ele polinizava, professor? Como é que as plantas fazem uma atividade sexual? Primeira coisa que eu quero deixar claro. Na biologia, quando a gente fala sexo, tem a ver com variabilidade genética, não com o ato e não com a cópula. Então, as plantas têm reprodução sexuada? Sim, tá? E no caso das flores da ervilha, que ele pegava lá, as flores eram fechadas. Então, ela realiza um processo chamado autopolinização. Mas, dentro da biologia, a gente sabe que existe uma coisa que é a polinização cruzada. Ou seja, é como se, digamos que isso aqui é uma planta, aquilo ali é outra planta. Então, esse pólen vai vir de lá para cá, né? E a polinização cruzada vai, como você falou, aumentar a variabilidade genética. Mas a gente vai, obviamente, falar mais disso do ponto de vista da biologia, mas o que o Alan tem para dizer aqui, gente, é muito interessante sobre essa polinização. Mas só para lembrar, o pólen sai da parte masculina de uma flor, tá? E ela vai para a parte feminina. Ela sai do androceu para o gineceu, que tem lá os seus estames, né, e tal, tem os carpelos. E, interessante, quando a gente fala andro, lembra de homem, né? E gineceu, ginecos quer dizer a parte feminina. Então você vai ter essa polinização cruzada. Mas o que ele vai falar aqui é uma coisa super interessante, que é como é que o pólen viaja, tem a ver com a física. Viagem é uma viagem, João Paulo. Viagem. O que acontece? Durante o processo de polinização por meio das abelhas, né? No caso dos insetos, não é isso? É isso. A abelha O que acontece? A abelha, ela entra em contato, ela está em contato através com o ar. Sim? E esse processo de contato da abelha com o ar faz com que exista ali um atrito. E o atrito é um processo eletrostático, em que, no final do processo, um dos corpos, no caso a abelha ou ar, tende a perder elétrons e o outro tende a ganhar. Ah, professor, como assim? João Paulo, é o seguinte, a abelha, ao entrar em contato, ao estar em contato com o ar, o que acontece com ela? Ela acaba perdendo elétrons para o ar. Então a abelha fica eletrizada de forma que positiva. Ah, professor, quem ganhou esse elétron, já que a abelha ficou positiva? O ar. Só que veja, o interessante aqui é que a abelha, agora positiva, ela vai até o quê? Até a antera. Não é isso? ela sai da antera, ela vai para a antera. Primeiro ela pega o pólen. Ela primeiro é o ato de pegar o pólen. Vamos lembrar, a abelha ela está positiva. Quando ela chega lá na antera para pegar o pólen se encontra neutro. Ou seja, o número de prótons igual ao número de elétrons. E a abelha se encontra positiva. O que é que vai ocorrer? Vocês sabem que entre um objeto, um corpo positivo, eletrizado, e um objeto neutro, existe aqui, João Paulo, uma força de atração. Objetos neutros, como pólen, são atraídos a objetos eletrizados, a abelha. Então, com isso, o pólen ele é o quê? Atraído para a abelha. Ah, professor, no caso, o pólen, ele gruda de fato no corpo da abelha? Não, né? Ele fica preso em umas estruturas, são, não sei, são umas células, são pelos. O pessoal só chama de pelinhos, são pelos verdadeiros, mas fica preso. É interessante que alguns tipos de pólen, eles têm uma espécie de liga, eles têm uma espécie de material gelatinoso que ajuda isso. Né? O processo de fixação. Mas eu confesso que muitas vezes eu fiquei pensando, essa cola deve ser forte, né?
Só que aí o Allen está passando aqui para a gente que, além dessa cola natural, digamos assim, tem também a questão da eletrização. Eletrostática, exatamente. A abelha positiva, ela atrai um corpo neutro. No caso, o pólen, através de que processo? A indução, né? O grão de pólen tem ali, sofre um processo chamado de indução. As cargas negativas são separadas das positivas. E então, ele é atraído para a abelha. Só que esse não é o final do processo. O que é que ocorre? O pólen chegou à abelha. Chegou nela. Agora, a abelha vai para uma estrutura... Para a parte feminina, para a parte feminina, né? Que está dividida lá em estigma, estilete e ovário. Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui num desenho, tá? Vamos inovar aqui no podcast, fazendo aqui esse desenhozinho, ó. Então, o que acontece? Ela sai da antera, que é essa partezinha aqui superior, cheia de pólen, tá aqui, né? Aí, o que é que vai acontecer? Ela vai, a abelha, e para desenhar uma abelha agora vai ser difícil. Daqui é a abelha, daqui é as asas da abelha, pronto. Aí ela vai até a parte feminina. Na parte feminina, na porção do aparelho feminino, você tem aqui a abertura, que é o estigma, né? Aí tem aqui o estilete e o ovário. Então, esse pólen, ele vai ser grudado aqui. Ele saiu daqui, foi para a abelha, né? E agora ele vai lá em direção, estão vendo aqui, essa parte feminina. Então, isso é o que a gente está passando para vocês aqui, ó. Tá vendo? Entenderam? Então, sai da antera e vai para o estigma. Isso. Ela sai da parte masculina e vai para a parte feminina, não é isso? Só que vou usar aqui a tua mesa digital aqui para fazer uma abordagem sobre um outro aspecto aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos aqui recapitular. Vamos lá. A abelha aqui, bem desenhada. Deixa eu fazer aqui a transição. Pronto, tá aí a abelha. Pronto. Olha só. A abelha aqui, bem desenhada pelo João Paulo. Nós vimos que em atrito... A abelha tá horrível, né? Em atrito com A, ela adquire cargas o quê? Adquire cargas positivas. Não adquire, ela perde elétrons, logo ela se torna positiva. Não é isso? O que é que acontece? Quando ela chega aqui na antera, o grão de pólen neutro, ou seja, vou desenhar aqui o grão de pólen, ó. Grão de pólen neutro, ou seja, quantidade iguais de cargas positivas e negativas. Olha só, o que é que vai acontecer? Ó? Grão de pólen neutro. Só que esse grão de pólen, ao entrar em contato ou pela aproximação da abelha, vai existir aqui uma separação de cargas, ó, por indução. As cargas positivas da abelha, no caso, atraem as cargas negativas do grão de pólen, deixando o outro lado, o lado mais distante, positivo. Ó. E com isso, vai existir entre o grão de pólen e a abelha, o que, professor? Uma atração. Ah, professor, então daí, ó, ficar grudado, não é isso? Exato. E agora, qual é o final do processo? O final do processo é que a abelha sai em direção ao aparelho feminino da planta. E como é que ocorre esse processo? Gente, quando a abelha, vou apagar aqui, ó, quando a abelha chega nessa estrutura aqui, nota, quando a abelha chega nessa estrutura, aqui, ó, grão de pólen, deixa eu dar aqui como foi o João Paulo desenhou, aqui, ó, a abelha aqui, né, ó, com as asinhas, ela se tornando ela positiva, e o grão de pólen grudado. Cadê o grão de pólen? Desenho em vermelho, ó, o grão de pólen grudado aqui, ó. Só que, veja, ele está positivo aqui e negativo aqui, né? Indução eletrostática. Está grudado entre as terras, os pelinhos da abelha. O que acontece? Ah, professor, mas como é que o grão de pólen ele cai aqui dentro do tubo dessa planta? Seguinte, essa região da planta aqui, João Paulo, como é chamado o quê? Aqui é o estigma. Estigma, né? Canalzão e estilete, embaixo o ovário. Veja, o estigma, gente, da planta está aterrado. Sim? Então, aqui, ó, é como se essa planta estivesse com a ligação como se fosse um fio terra, ó, um aterramento. Ah, professor, já saquei o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Elétrons vão subir, carga negativa vai subir pelo estigma até chegar nessa região aqui, ó, e ficar concentrada. Carga negativa.
E aí, professor, olha o outro processo que ocorre, gente. Carga negativa do estigma vai ser atraída pela carga positiva do grão de pólen. E aí, o que é que acontece? Olha, gente, nesse processo, o grão de pólen, ele cai aqui dentro, ó. Através de um processo que é o quê? Mais uma vez, a atração eletrostática. Interessante demais, né? Sim? Então, o grão de pólen cai dentro do estigma através do quê? Também de um fenômeno eletrostático, que é o fenômeno que da atração. Muito, muito top esse assunto, muito top. E lembrando, né, que assim, as plantas precisam dessa polinização e tem mais uma coisa interessante aí nisso tudo. Ainda tem a questão da coevolução. Existem determinados insetos que só polinizam determinadas plantas, é como se elas tivessem uma exclusividade. Né? A gente sabe que, por exemplo, se a gente colocasse uma lei comercial, digamos assim, ó, qual é o maior fornecedor que tem de pincel para a gente dar aula, né? Então, esses caras que vendem pincel para o quadro branco, eles coevoluem, é mais ou menos isso, dá para você entender. Eles coevoluem com a necessidade do professor em sala de aula. Então, eles vão fornecer sempre o melhor material, né? E assim eles continuam existindo. E a lousa também, a nossa aula também. Então, dentro da coevolução, o que é que está acontecendo? Alguns insetos, eles têm a capacidade de passar por algumas aberturas que tem na flor, de sobreviver a algumas dificuldades que tem naquele processo, de se alimentar especificamente ou do pólen ou do néctar, porque você pensa, a abelha vai buscar o néctar, mas tem alguns, até morcegos, né, no caso que não é inseto, mamífero e tal, que voa, mas ele vai lá buscar o quê? Buscar pólen para se alimentar. E o resto, o excedente, é que ele faz o processo de polinização. Então, esse processo é, do ponto de vista físico, explicado aí brilhantemente, a gente entendeu. E do ponto de vista biológico, cabe lembrar essa importância que tem, né? Essa importância tanto da questão da polinização cruzada, fecundação cruzada, e entender que esse processo, inclusive o processo de transporte feito por um inseto, é chamado de entomofilia. Mas só pode ser feito por um inseto? Não, pode ser feito pelo inseto. Pode ser feito por um morcego, que é a quiropterofilia, né? Pode ser feito também por molusco, malacofilia, além vento, água e tal. Então, esse é um processo importante. Essa é uma das coisas que a gente entende que a natureza está ali, a essência da natureza está integrada. Não é isso? Exatamente. E aí, João Paulo, a gente parte para um ponto importante aqui da nossa discussão, que é justamente o quão rico fica uma aula dessa, em que você às vezes nem imagina que você, atrás de um processo biológico desse, um processo físico, você consegue ter uma explicação também por vista de uma contextualização com outra disciplina. Quem aí imaginou que a polinização tinha alguma relação com a física, com o processo eletrostático? Isso aí, gente. Eu estou Né? chocado. É isso aí. Então é isso. Esse foi mais um podcast aqui, Naturalcast, trazendo para você temas importantes. A ideia do nosso podcast é ser curto, né? Normalmente os podcasts são gigantões, 2 horas e meia. Você que é aluno pré-universitário, você não tem tempo para isso, não. Você tem tempo de pegar essas dicas rápidas aí, colocar em prática e esperar que elas caiam em algum tipo de questão. Porque quando a gente traz isso, é fruto de pesquisa e a gente bebe das mesmas fontes que a galera que prepara a prova. Sim, também. exatamente. Então fica ligado, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo Naturalcast.